Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, nossa aula de língua portuguesa, certo, meus amores? 24/11/2020, certo? Olha só, meus amores, Tiana vai iniciar nossa aula com conjugação do verbo por, certo? Então, hoje nossa aula será a conjugação do verbo por, certo? Então hoje vamos iniciar nossa aula com a conjugação do verbo por, certo? Tiana gostaria de conversar com vocês sobre a conjugação do verbo por. É um assunto que vocês irão se aprofundar no sexto ano em diante, mas o livro traz o assunto, tá bom? Então Tiana vai fazer diferente com vocês a conjugação. Vamos ler juntos, vamos, se familiarizar, porque ele traz no quinto ano para que vocês, quando chegarem ao sexto, não estarem perdidos, tá certo? Então, tia não vai passar a atividade de casa sobre o assunto, porque é um assunto bem complexo. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente iria se aprofundar um pouco mais, tá certo? Então, como é que Tiana vai apresentar o verbo por com vocês? Vamos fazer a leitura e vamos responder juntos, tá certo? Para que vocês conheçam as formas que são conjugados, tá bom? Mas não se preocupem, no sexto ano vocês irão conhecer cada pedacinho do verbo por. A gente sabe, tia já explicou para vocês que o verbo por, ele faz parte da segunda conjugação. Tia, mas a senhora falou que verbos terminados em ar, primeira conjugação. Não foi isso que tia Ana trouxe para você? Verbos, tia Ana, com er fazem parte da segunda conjugação. E verbos terminados em IR, tia Ana, fazem parte da terceira conjugação. A senhora não falou, Tiana, que verbos terminados com OR? Não, nem existe, né, isso? Mas o verbo por, Tiana, onde é que ele entra aí? Tia já falou para vocês, mas eu vou relembrar que os verbos que conhecemos, com o verbo por, antigamente ele era conhecido, ele se apresentava como o verbo poer, certo? Deixa a tia pegar o lápis aqui, Ele era conhecido como o verbo poer, antigamente, certo? E com as mudanças, que houve, que sempre há, na nossa língua portuguesa, o verbo poer não existe mais, mas foi trocado por, mas mesmo assim, ele ainda permanece na segunda conjugação. Por quê, Tiago? Porque antigamente era um verbo terminado com ER, poer. Então, ele permanece na segunda conjugação. Então, se eu fosse perguntar para vocês, o verbo por, gente, faz parte da primeira, segunda ou terceira conjugação. Vocês iriam dizer para mim que ele faz parte da segunda conjugação por conta que antes ele se apresentava poer. Certo, turma? Então vocês sabem que o verbo por faz parte, Tiana, da segunda conjugação. Quando vocês estiverem lá no sexto ano e o professor for trabalhar o verbo por e perguntar, o verbo por, gente, faz parte da primeira, segunda ou terceira conjugação, você irá responder que faz parte da segunda conjugação por conta que antes ele era apresentado poer. Certo? Ok. Certo. Deixa eu te apagar o quadro. Vocês entenderam, né? Então vamos seguir. Deixa eu te pegar o apagador. Certo. Olha só, gente, presta atenção. Diferente
de um verbo regular, os verbos, o verbo, né, por, ele é conhecido, né, como um verbo irregular, certo? Por quê? Os verbos irregulares, Diana, não seguem um padrão em sua conjugação. Então, por isso que ele é mais difícil na conjugação, diferente do regular, que segue aquele padrãozinho de presente é de uma forma final, ele não modifica, pretérito de uma forma e futuro de uma forma. É só você seguir a regrinha, você não erra, né? Você não erra na sua conjugação. Já nos verbos irregulares, diferente, ele, né, não segue um padrão. Olha só, vocês irão colocar agora, por favor, na página 229, classe 24/11/2020. As páginas serão 229, 230 e 231, certo? Também 232. Então, tia tinha apagar. E 232. Por quê? Tia vai trabalhar apresentando para vocês as formas, tá, da conjugação do verbo por. Então, vamos fazer juntos, vamos ler juntos para que vocês conheçam as várias formas da conjugação do verbo por. Tá certo? Então, por esse motivo, tia não vai passar uma atividade de casa, não, porque vamos juntos apenas fazer a leitura e ver as formas de conjugação, certo? Posso contar com vocês? Então, coloquem aí, por favor, nas páginas 229, 230, 231 e 232, certo? Ok? Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês e vamos juntos fazer nossa leitura, certo, meus amores? Então, diz assim: conjugação do verbo por. Luciana, preste atenção, o que é que o diz? Façam a leitura junto comigo. Luciana pôs suas camisetas na primeira gaveta da cômoda. Olha aí, pôs. O verbo destacado na frase acima é uma flexão do verbo por, porque se eu perguntar para vocês, deixa a Diana apagar. Se eu perguntar para vocês, pôs, né? Luciana, aqui no livro de vocês diz, Luciana pôs suas camisetas na primeira gaveta da cômoda. Se eu perguntar para vocês, pôs, vem do verbo pôr, né? Vocês já sabem disso aí. O verbo destacado na frase acima é uma flexão do verbo pôr. Ela veio do verbo pôr. O verbo pôr pertence, também vocês já sabem que pertence à segunda conjugação. Ele serve de modelo para a conjugação de todos os seus derivados, como dispor, compor, recompor e depor. Eles derivam, gente, do verbo por, certo? Vamos seguir. O verbo por, eles se apresentam nos três tempos: presente, pretérito e futuro. Não mudou. Só que, além dos tempos presente, pretérito e futuro, eles ainda se subdividem em modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo e modo de formas nominais. Eita, tia, complicou. Vamos entender, certo? Vocês já sabem que ele se divide nos três tempos, certo? Presente, pretérito e futuro, certo? Tia, a senhora disse que ele também vem no modo indicativo,
indicativo. Ô tia, modo indicativo? Sim, gente, o modo indicativo, ele indica uma certeza, uma afirmação. Certeza, afirmação. Certo? Então, o modo indicativo, vocês sempre irão lembrar que ele vem com uma certeza, uma afirmação. O modo, Tiana, o subjuntivo, Tiana, vamos conhecer. Modo subjuntivo. Ô tia, o modo subjuntivo. Gente, o subjuntivo, ele traz uma sugestão, um conselho subjuntivo. Então, a sugestão ou conselho. Certo? Sugestão ou conselho. E o imperativo, Tiana, é o mais fácil. Modo imperativo. Ele apresenta, gente, como uma ordem, certo? Ordem. Então, olha para cá. Os verbos pôr, na verdade, o verbo pôr, ele se apresenta, além dos 3 tempos verbais, ele se apresenta de modo indicativo, quando ele vem apresentando, né, uma certeza, uma afirmação, subjuntivo, uma sugestão, um conselho, e imperativo, que ele vem com uma ordem, certo? Então, vamos conhecer aqui no livro juntos. Então, abram o livro de vocês na 229, certo? Que diz assim: modo indicativo. Você vai ver aí no presente, no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito. Também você vai observar aí no pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, eu gostaria de ler junto com vocês. Diz assim, modo indicativo, que ele dá o quê? Uma certeza, uma afirmação. Preste atenção. Eu ponho. Ele está afirmando, gente, no presente. Eu ponho. Esse ponho aí, ele vem como uma afirmação. Eu ponho. Certo? Tu pões. Esse verbo, observe que eles estão afirmando. Ó, tu pões uma certeza de que você, né, fez. Uma certeza, não é uma dúvida, não é um conselho, não é uma sugestão e não é uma ordem. Então, vamos lá. Presente. Eu ponho. Tu pões. Ele põe. Nós pomos. Vós pondes e eles põem. Observem que a gente não utiliza mais tanto o verbo pôr, né? Isso era muito antigamente. Então, pretérito, passado, imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punheis e eles punham, certo? Pretérito, Tiana, pretérito perfeito. Vocês lembram do imperfeito e do perfeito? Imperfeito é algo que aconteceu no passado e que foi interrompido por outra ação. Perfeito é algo que aconteceu no passado e foi concluído, certo? Eu pus, tu pusestes, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes e eles puseram, certo? Pretérito mais que perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puseramos, vós pusereis e eles puseram. Passado, tá? Futuro. Eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis e eles porão. Futuro do pretérito. Algo se acontecesse no futuro, certo? Se mamãe partisse o bolo, eu comeria. Se
ainda iria acontecer no futuro e aconteceria a ação no passado, certo? Então, eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, vós poríeis e eles poriam. Então, a gente fez a leitura, a gente conheceu, eu sei que essa aula não tem, Tiana, como a gente aprender o verbo por assim, porque tem muitas formas, né, de ser apresentado indicativo, subjuntivo, nominal. Então, Tia vai repetir, a gente vai fazer a leitura, vai só se familiarizar, tá certo? Mas no sexto ano é que vocês irão conhecer profundamente o verbo por. Certo, meus amores? Vamos continuar. Na página 230 diz: modo subjuntivo. Tia é quando é uma sugestão, um conselho, certo? Ele sempre, gente, vem acompanhado no presente. Deixa eu te apagar aqui. No presente é bem legal. No presente, ele sempre vai vir acompanhado que, antes da pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele sempre vai vir acompanhado na frente, antes da pessoa, o que, certo? No pretérito, Tiana. No pretérito, ele vai, antes da pessoa e número, Tiana, ele vai sempre acompanhado do se, certo? E do futuro, tia, ele sempre, isso é, meus amores, o subjuntivo, ele vai ser sempre acompanhado do quando, certo? Então, que, eu, que, tu, que, ele, que, nós, mesma coisa, se eu, se tu, se ele, certo? Aqui, ó, quando eu, quando tu, quando ele. Então, é bem legal. Então, eles sempre vêm acompanhado antes da pessoa com que, se, quando, certo? Então, vamos conhecer. Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Imperfeito. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis e se eles pusessem. E no futuro, Tiana, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes e quando eles puserem, certo? O imperativo, Tiana, o imperativo, ele vai se apresentar como uma ordem, certo? Então, vamos lá. O imperativo sempre no afirmativo e negativo, ó. Põe, tu, ponha, você, punha, ponha, você. Observe que a pessoa, ela vem depois, certo? Então, ó, põe, tu, ponha, você, ponhamos, nós, ponde, vós e ponham, vocês. Então, a pessoa sempre será tu, você, nós, vós e vocês. Certo, gente? Negativo. Não ponhas tu, não ponhas você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês. Certo? E formas nominais, gente. Existem também as formas nominais que Diana não vai, tá bom, entrar no assunto, mas vamos ler junto com vocês, tá bom? Por quê? Porque vocês precisam entender separadamente o verbo por. Então, no sexto ano, isso vai ser bem dividido, tá certo? Então, vamos só fazer a leitura das formas nominais. Infinitivo pessoal, por. Infinitivo pessoal, por, pores, por, pormos, pordes e porém, gerúndio, pondo e particípio posto, certo? Mas tia não vai entrar nas formas nominais. Então,
vou fazer com vocês a 231 e 232 para que a gente conheça. Eu sei que uma aula só, tia, eu não entendi, é difícil, certo? Mas essa aula é no sentido de vocês conhecerem, saber que existe, certo? A conjugação do verbo pôr, as suas subdivisões, certo? Vocês já viram que ele vem no modo, tia, imperativo, ele vem no subjuntivo, ele vem no modo indicativo, certo? Já conhecemos tudo isso, sabemos que o verbo pôr faz parte da segunda conjugação, tia já explicou por quê, porque antes não existia o pôr, era poer, certo? Então agora vamos fazer a atividade, tá certo? Vamos fazer juntos a atividade. Vocês irão perceber que nas atividades a gente já consegue fazer, porque de certa forma a gente vai utilizar o verbo pôr, nem vamos perceber. Então já usamos algumas no dia a dia, então na atividade, na prática, ele fica bem mais fácil, tá certo? Então coloquem aí na página 231, certo? O quesito 1 que diz assim, ó, complete as frases com põe ou põe, certo? Vai estar, tia Ana, no plural, o outro vai estar no singular. Fácil demais, gente. Então, vamos lá. Letra A, letra B, letra C e letra D e letrinha E. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. Deixa eu te ajeitar aqui. Pronto. Diz assim, Lúcio, a bicicleta no chão. Eu não posso dizer Lúcio, põe a bicicleta no chão. Lúcio, põe, tia Ana, fácil. A bicicleta no chão, certo. Diz assim, ela, alegria naquilo que faz. Ela põe alegria naquilo que faz. Então, vocês viram, quando a gente vai trabalhar ele na frase, fica muito fácil e a gente entende mais um pouquinho. Letra C. Ana e Maurício põem, tia Ana, no plural. Põem muito amor no que fazem. Todos põem, plural, tia Ana. Põe a roupa no cesto. Zequinha, tenho certeza que vocês conseguiram entender a atividade. Conseguiram responder direitinho. Certo. Vamos agora para o quesito 2. Certo, gente? Posso apagar? Tia vai apagar. Vamos lá. Quesito 2. Vamos lá apontar com você. Quesito 2 diz assim. Leia as frases e complete as lacunas com a conjunção correta. Olha só, depois que o sol se puser, haverão de suspender as atividades. Olha só, vamos lá. Vocês observem se a gente fosse colocar, depois que o sol se pôr, haverão de suspender as atividades. Depois que o sol, uma coisa que ainda irá, gente, acontecer. Depois que o sol puser, certo? A gente não poderia colocar a letra C. Depois que o sol se puser, haverão de suspenderem as atividades. Não, haverão de suspender as atividades. Então, coloquem aí. Vocês irão completar. Puser e suspender. Irão suspender, não é suspenderem, não, suspender as atividades. Então, na letra A, você irá marcar um X, não é isso? Tem B e tem C. Então, a forma certa de usar o verbo puser, certo?
Ok. Vamos para a terceira. Tia vai apagar o quadro. Terceira questão. Quesito 3, na verdade, né? Que diz assim: identifique os tempos do verbo por conforme os números abaixo. Vamos lá, a tia vai fazer junto com vocês. 1, tenho 2 e tenho 3. Vamos fazer juntos. Certo? Vamos lá. Quando eu digo assim, pordes, pordes, é o verbo infinitivo. Pordes, certo? Quando eu digo porém, também é infinitivo, certo? Quando eu digo por, também, tia Ana, infinitivo, certo, gente? Então, gente, o pondo faz parte do gerúndio. Então, ó, 2. Posto, posto, faz parte do particípio. Particípio. 3. É o pores, faz parte, Tiana, do infinitivo. Certo? Ok? Certinho. Então, vamos seguir. Quesito 4. Então, Tiana vai apagar o quadro. Quesito 4. Vocês irão marcar um X. Diz assim: assinale a palavra que indica a forma do verbo por, de acordo com o que está sendo pedido. Olha só, terceira pessoa do singular. Quem é? Presente do indicativo. Então, Tiana, indicativo é uma certeza, uma afirmação no presente. Ó, ponho, põe ou põe. Ele põe. Tia, afirmação, uma certeza. Então, ó, põe, certo? Então, você irá marcar um X. Vocês viram que quando a gente vai para a atividade praticando, a gente consegue responder, consegue fazer a atividade. Botem agora, meus amores, na 232, a letra B, né, da quarta questão. Essa aqui foi a A, letrinha A, 232, letrinha B, certo? Vamos ver como é que vai ficar a letrinha B. Diz assim: primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Futuro do presente indicativo. Uma certeza do futuro do presente, logo após a fala. Então, porão, nós, porás, nós poremos. Muito bem. Letra C. Terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Pretérito imperfeito subjuntivo. Tia, subjetivo é uma sugestão, um conselho. Futuro ou pretérito imperfeito, algo que aconteceu no passado, que não completou por causa de outra ação. Então, pusesses, pusessem ou pusesseis. Não, Tiana, pusesseis não. Pusesses não. Pusessem. Muito bem. Certo? E a letrinha D diz assim: segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu. Futuro do subjuntivo. Tia, subjuntivo, uma sugestão, um conselho, certo. Tu pusesses, tu ponhas ou tu puseres? Tu puseres, tia Ana. Muito bem, gente. Viram? Ok. Vamos para o quesito 5. Então, tia Ana vai apagar o quadro.
certo? Que diz assim: complete as frases empregando corretamente o verbo por. Então, gente, já está aí, vocês irão completar. Está muito fácil, tem poremos, porão, pusermos e puser. Vamos ver como é que fica? Letrinha A, B, C e D. Vocês conseguem sim fazer a questão. Diz assim: se nós, e eu já sei, pusermos, certo? Pusermos. Se nós pusermos a casa em ordem, iremos ao cinema, certo? Amanhã eles porão. Amanhã eles porão em dia as suas tarefas escolares. Se você puser, certo, gente? Se você puser uma pulseira, ficará mais bonita. Vocês observaram que a gente não utiliza muito, né? Esse termo por, né? Esse verbo por. A gente não utiliza muito, né? Se você puser, né? A gente não utiliza muito. D, nós poremos, certo? Nós poremos nossas mesadas na caderneta de poupança. Nós poremos futuro, certo? Pesquise a sexta questão. Pesquise em revistas e jornais frases que apresentam o verbo por. Colhe-as no espaço abaixo e classifique o verbo quanto à sua conjugação. Presta atenção, gente. Tia vai deixar o quesito 6. Vocês irão fazer uma pesquisa. Tia, eu posso procurar na internet? Pode procurar na internet. Vocês podem imprimir, tá? Fazer impressa, imprimir a frase, utilizando onde, né, está o verbo por. E também a tia não tem como imprimir, eu vou escrever, certo? Mas aí vocês irão escrever toda a frase, irão destacar o verbo por e vocês irão dizer a sua conjugação, em que tempo está. Pretérito, passado, pretérito imperfeito, certo? Vocês terão que dizer, na verdade escrever, certo, meus amores? Então, Diana vai apagar o quadro, tentem fazer, tá bom? Casa 24/11. Então, é uma pesquisa, vocês têm como fazer a pesquisa pela internet, no site aí, que é bem conhecido. Faz a pesquisa, escreve a frase e diz o tempo que ele se encontra, de acordo com a sua conjugação. Então, página 232, quesito 6. Certo? Posso contar com vocês, ó, quinto ano. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, quinto ano.